Fala galera, beleza? Bom, vamos falar agora um pouco sobre corrente elétrica, tá? O que é isso? Galera, a corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas, certo? Só que de uma forma ordenada, tá? Então imagina o seguinte, imagina que eu tenha bem aqui um condutor, tá certo? Isso aqui é um fio condutor, tipo esse que você tem na sua casa aí, né? Tomada que você utiliza aí para ligar alguns aparelhos, né? Os chicotes ali dos eletrodomésticos, né? Ali você tem um fio condutor, tá certo? Que geralmente é feito de cobre, não é isso? Então você tem um fio aqui, tá? Que tem uma certa área, né? Uma certa área, beleza? Tá? E aqui nesse fio você tem aqui algumas cargas elétricas, né? As cargas elétricas que se movimentam no metal, né? Que faz o transporte de carga são as cargas negativas, tá? Que faz o transporte de energia, aliás, são as cargas negativas, tá certo? Então você tem aqui umas cargas negativas, né? E tal. Essas cargas negativas, né? O que acontece? Elas já se movimentam de forma natural no condutor, tá? Naturalmente, elas já se movimentam no condutor. Só que elas se movimentam de uma forma desordenada, tá certo? Elas se movimentam de uma forma desordenada, tá ok? Já quando eu tenho uma corrente elétrica, na corrente elétrica, esse movimento é um movimento que nós chamamos de movimento ordenado, tá? Então fica algo desse jeito aqui, ó. Essas cargas elétricas, que são as cargas negativas, os elétrons, não é isso? Eles vão se movimentar tudo para o mesmo lado, com a mesma orientação, tudo juntinho, certo? Esses elétrons se movimentam de forma ordenada, tá bom? Então aqui, esse tipo de movimentação de carga não caracteriza a corrente elétrica, tá? Eu digo que não é corrente. Beleza? Não é corrente. Certo? Esse movimento bem aqui é corrente elétrica. Aqui eu tenho corrente elétrica. Vou colocar assim, é corrente. Tá bom? Então vamos definir, né? Colocar um conceito bem aqui para corrente elétrica. Tá certo? Então, corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado vou colocar portadores de carga, tá bom? Portadores de cargas elétricas. É um movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Por que portadores de carga e não elétrons, né? Porque nem sempre é o elétrico que está se movimentando, tá? Às vezes pode ser íons, certo? Quando eu tenho aquelas soluções onde rola eletrólise, né? Quem se movimenta ali são os íons, né? São átomos eletrizados, eles que se movimentam ali, tá certo? E pode ser movimento aí, né? De cargas positivas, né? Já que um átomo pode ficar eletrizado positivamente, ou pode ser uma partícula eletrizada negativamente, tá? Então nem sempre a corrente é formada especificamente por elétrons, tá certo? Ela é formada por elétrons quando nós temos aí um movimento de cargas dentro dos metais, né? Aí sim, é exclusivamente elétrons que se movimentam ali, tá bom? Então temos aí, né, movimento de cargas de forma ordenada, tá certo? É um movimento de cargas de forma ordenada, beleza? Tá ok. Agora vem a questão, né? O que provoca esse movimento, né? Qual a causa do movimento? Qual a causa desse movimento? Bom, a gente tem uma situação 1 aqui, né? Onde qual a causa desse movimento, vamos modificar aqui, ordenado, né?
Porque naturalmente nós já temos movimento, tá certo? Naturalmente nós já temos o movimento. Então, qual a causa desse movimento ordenado? Tá? Nós vimos na aula anterior que o que provoca o movimento, né, dos elétrons, né, das cargas elétricas, é a diferença de potencial. Então, a causa desse movimento ordenado é a diferença de potencial. Então, vamos colocar aqui o que provoca esse movimento. Esse movimento, vírgula, a corrente elétrica é a diferença de potencial. A diferença de potencial estabelecida entre dois pontos, né? Entre dois pontos. Eu vou já te explicar melhor isso aqui, cara. Tá? Vou já te explicar melhor isso. Então, olha só. Imagina que nós temos aí uma pilha. Vou desenhar uma pilha aqui para você. Imagina que nós temos uma pilha. Tá certo? Vou colocar uma bateria, que eu acho mais fácil de desenhar. Então, temos uma bateria bem aqui, desenhar ela bem aqui. Pá. Essa bateria, né? Vou desenhar uma bateria semelhante àquela bateria de carro, tá? Tá aqui, ó. Pronto. Beleza? Essa bateria tem um lado positivo, certo? E um outro negativo, tá? Vamos supor que essa bateria seja uma bateria de 12 volts. Já vimos que a unidade, né, de potencial elétrico é o volt. Vamos supor que ela é uma bateria de 12 volts. O que significa dizer isso, Gabriel? Significa dizer que entre esses dois polos, o polo positivo e o polo negativo, existe uma diferença de potencial de 12 volts. Ou seja, se no polo negativo eu tiver um potencial elétrico de 0 volts, no polo positivo eu tenho 12 volts a mais. Eu vou ter 12 volts, tá certo? Se no polo negativo eu tiver um potencial de 10 volts, no polo positivo eu vou ter um potencial de 22 volts, que é 12 volts a mais. Então a jogada é, eu tenho aqui uma diferença de potencial de 12 volts. Beleza? Tá certo? E essa diferença, cara, que vai forçar os elétrons a se movimentarem, tá? Vamos supor que eu pegue bem aqui um fio, né, um fio condutor, e eu conecte um lado do fio condutor, eu conecte aqui, ó, com o positivo e o negativo, não é isso? Deixa eu apagar, porque não, vou colocar aqui mesmo. Tenho que colocar uma lâmpadazinha, algum aparelho aqui, né? Senão vai dar um curto-circuito, certo? Dá um curto-circuito nessa bateria, tá? Então vou colocar bem aqui, ó, uma lâmpada. Beleza? Imagina que isso aqui é uma lâmpada, tá? Ficou bem feia, né? Vamos desenhar de novo a lâmpada. Então, imagina que eu tenho uma lâmpada bem aqui. Pronto, tem uma lâmpada aí, né? Então o fio está ligado aqui do positivo na lâmpada, né? E a outra parte aqui do fio ligado na lâmpada está ligado aqui no negativo. Então aqui eu fecho, né, o chamado circuito. Quando eu fecho um circuito, eu completo o caminho por onde as cargas conseguem passar, tá certo? E como eu tenho bem aqui uma diferença de potencial, essa diferença de potencial ela bombeia essas cargas elétricas de um lado para o outro, tá? Eu vou simbolizar, né, do lado positivo para o negativo, tá bom? A gente vai ver mais na frente que existe dois sentidos de corrente, tá? Eu vou simbolizar a corrente aqui do lado positivo para o lado negativo. Então vamos supor aí que as cargas elétricas estão saindo de um lado, tá certo? E indo para o outro lado. Por que elas estão se movimentando, Gabriel? Porque eu estou tendo aí
um bombeamento, né? Essa diferença de potencial está bombeando as cargas, tá certo? A diferença de potencial está bombeando as cargas aí. Ela exerce uma pressão nessas cargas, tá ok? Nós vimos, né, lá atrás, que as cargas negativas, elas se movimentam em direção ao maior potencial. Maior potencial. E as positivas se movimentam em direção ao menor potencial. Tá certo? Então, nesse caso aqui, né, o movimento seria da negativa para a positiva. A corrente, né, essas cargas elétricas se movimentando estariam aí nesse sentido. Tá certo? E quando elas passam pela lâmpada, né, vai rolar ali uma transformação de energia, já que essas cargas, elas transportam energia elétrica. Não é isso? Então vai rolar aqui uma transformação de energia e essa lâmpada aqui, ela vai brilhar, ela vai funcionar. Tá ok? Tá beleza? Então é basicamente isso que acontece, tá? A corrente elétrica, cara, ela é simbolizada pela letra I, beleza? O símbolo de corrente, tá? Então vamos colocar algumas informações aqui, tá? Deixa eu escrever que fica melhor digitar. Então, a corrente elétrica, ela é simbolizada pelo I minúsculo, tá? E tem unidade de medida chamada de amperes, tá? Chamada de ampere. Que é simbolizado pela letra A maiúscula, tá certo? E a DDP diferença de potencial, a diferença de potencial, né? Também chamada de DDP, ela é simbolizada pela letra U maiúscula e tem unidade em volts, que é o V. Tá certo? V maiúsculo porque é homenagem a um cientista. Tá ok? Então essas aqui são as unidades, tá? Unidade de corrente e unidade de diferença de potencial. Tá certo? Beleza? Então, corrente elétrica simbolizada por I tem unidade de medida chamada de ampere, né? Simbolizada pelo A maiúsculo. Porque também é homenagem a um cientista, por isso que é A maiúscula a unidade, tá? E diferença de potencial, chamada também de DDP, é simbolizada por U maiúsculo, né? Aliás, é simbolizada por U, né? E tem a unidade o V maiúsculo. Tá? Esse V maiúsculo porque representa o nome de um cientista também. Tá certo? Então é isso aí, galera. Encerramos aqui mais uma parte, tá? Só a introdução sobre corrente elétrica. Tá ok? Valeu e falou!